que é da onde eu vou começar hoje, a partir da 11ª, dentro deste mapa. Se vocês quiserem ir anotando no caderno, deixa uma folha assim, que é para caber as outras 10 anotações, e aí depois vocês podem pegar com alguém, se assim preferir. Tá bom? Então vamos lá. Nós havíamos desenhado na aula anterior todo o mapa, tá certo? Do mundo do Antigo Testamento, que é esse mapa que eu tenho aqui nas minhas mãos. Deixa eu só arrumar ele aqui, porque senão eu não vou conseguir ver, enxergar direito. Então nós paramos na cidade de número 11, não é isso? Então o número 11, vocês coloquem aí, Tiro, é a cidade de Tiro. Então o número 11, na anotação, você coloca Tiro, número 11, e anote do lado, foi uma importante cidade comercial, e porto marítimo da Síria. Importante cidade comercial e porto marítimo da Síria. Tá certo? Importante cidade comercial e porto marítimo da Síria. Coloque uma referência de 1 Reis, capítulo 5. 1 Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 10. Tá bom? Irão de Tiro enviou cedro e ouro e também muitos trabalhadores para ajudar Salomão a construir o templo. Você coloca essa referência que vai falar sobre este porto marítimo, que é 1 Reis, capítulo 5, do 1 ao 10. O 12 é Damasco. O 12 é Damasco. Eu não vou fazer comentários dentro dessas cidades hoje, como fiz na aula anterior, porque eu quero ir um pouquinho mais adiante hoje, para dentro mesmo da trajetória de Abraão. O 12 é Damasco. Coloque assim: Abraão resgatou Ló. Abraão resgatou Ló, próximo daqui. Ponto final. Abraão resgatou Ló, próximo daqui. Essa cidade, queridos, ela é muito importante. Coloque as referências. Gênesis, coloque 14, aí versículo 14 e 15. Dentro dessa cidade de Damasco, que também foi a principal cidade da Síria, durante o reinado de Davi, os israelitas conquistaram essa cidade. Tá certo? E aí vocês vão ver também Elias, o profeta, ungindo Azael para ser o rei de Damasco. Também. Então, as referências é Gênesis 14, do 14 ao 15. Coloque também 2 Samuel 8, 5 e 6. 2 Samuel 8, 5 e 6. E também coloque aí em Damasco 1 Reis 19, 15. 1 Reis 19 e 15. A número 13 é Canaã. Canaã dispensa muitos comentários, né? Abraão, Isaque e Jacó e seus descendentes receberam essa terra como possessão. Coloque assim: a terra da promessa. Gênesis 17, versículo 8. Gênesis 17, versículo 8. A terra da promessa, terra de Canaã. 14 é o Monte Sinai, que também é chamado de Monte Horebe. O 14 é o Monte Sinai, dentro dos parênteses, Monte Horebe. Então, quem se lembra de uma referência do Monte Horebe? Alguém quer compartilhar? O Monte Horebe foi importante por quê na Bíblia? Porque Deus falou com quem? Pronto, então coloque aí: o Senhor falou com Moisés numa sarça ardente. O Senhor falou com Moisés
do meio de uma sarça ardente. Êxodo 3, versículo 1 e 2. Monte Horebe. Gênesis, ou melhor dizendo, Êxodo 3, versículo 1 e 2. 17:8. Obrigado. O 15 é Ezion-Geber. Está até anotado ali, que é uma palavra meio difícil de entender. Ezion-Geber. Quem tem o mapa já pronto da aula anterior, nem precisa esperar eu falar, porque já está enumerado aí no mapa todas as cidades que eu estou falando agora. Só estou dando as referências dessas cidades. Tá bom? Então, Ezion-Geber, coloque essa referência. O rei Salomão construiu naus. Não tem aquele hino Solte o Cabo da Nau, que surgiu aquele meme histórico aí do Evangelho, que é um pregador pregando sobre Danau. Vocês chegaram a ver esse vídeo? Ele pregando, solte da nau, solta da nau. Não sei se ele está pregando para o Senhor, porque eu não tive nem paciência de ver essas coisas. Eu não acho graça, eu não consigo ver tudo, irmão. Mas eu vi que era um pregador pregando lá. E ele falava, solte o cabo, solte o Danau era um homem e tal. Está totalmente errado. Naus, queridos, não é uma pessoa, tá? Quando vê assim, solte o cabo da nau, não é isso. Nau ele era uma espécie de embarcação, tá certo? Era uma espécie de embarcação chamada nau. E essa embarcação, o senhor chegou a ver, né? Eu vi esse vídeo, eu fiquei horrorizado. Eu não consigo ver porque eu fico a minha revolta não é nem contra os vídeos, mas é contra as piadas que os crentes começam a fazer piada ali com a situação. E aí eu fico assim, mas meu Deus do céu, até onde vai, né? Porque o povo tira um barato mesmo. E os de fora vê aquilo ali e cai malhando a gente depois, né? Então eu vejo assim por cima só para manter informado. Então nau era uma espécie de uma embarcação. Quando o hino fala solte o cabo da nau, é porque a embarcação ficava presa no porto por uma corda amarrada. Então o hino está falando disso. Solte o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E quando o texto bíblico vai nos dizer, a referência 1 Reis 9, 26, vai nos dizer que Salomão construiu algumas naus em Ezion-Geber. E construiu algumas naus em Ezion-Geber. Você quer ver só? Deixa eu abrir aqui, ó. 1 Reis 9, o versículo é o de número 26. Veja só como está escrito. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, a praia do mar de Suf, na terra de Edom. Então ele construiu algumas embarcações ali que foram extremamente importantes dentro do seu reinado, tá certo? Foi ali, possivelmente, nesse ponto que a rainha de Sabá chegou para visitar o rei Salomão e conhecer a sua inteligência. Então ela veio por Ezion-Geber, aportou ali junto às naus do rei Salomão e se dirigiu até o templo, até o palácio onde estava o rei Salomão. Tá certo? Número 16, Egito. Número 16, Egito. Então você coloque assim: Abraão viajou para cá. Já que nós estamos falando do Egito, ou Abraão viajou para o Egito devido à grande fome que havia em Canaã. Gênesis 12, do 5 ao 10. Gênesis 12, do 5 ao 10. Tá certo?
Também depois que os irmãos de José o venderam como escravo, José ele se tornou administrador da casa de Potifar, foi lançado na prisão, interpretou o sonho de Faraó e recebeu uma posição de autoridade no Egito. Tá certo? Então o Egito eu não vou ficar dando muitas referências, porque vocês sabem que grande parte da história de Israel se desenrolou dentro do Egito. Por exemplo, a Bíblia também vai nos dizer que José e os seus irmãos foram reunidos aonde? No Egito. Depois a Bíblia vai dizer que Jacó e a sua família também se mudaram para o Egito em um período da sua vida. E aí os filhos de Israel habitaram em Gósen durante a permanência no Egito. Os israelitas se multiplicaram e foram fortalecidos grandemente, e depois eles se tornaram escravos dos egípcios. Veja só, eu não anotei aqui, mas eu quero ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Veja que situação. Os filhos de Israel cresceram, se multiplicaram e depois viraram escravos. Isso significa, queridos, que nem todo crescimento é libertador. Existe crescimento que é aprisionador. Eu não sei se vocês já ouviram alguém falando disso, mas eu estou falando porque o Espírito Santo me revelou isso agora na leitura. O Senhor me disse: meu filho, existem ministérios que é melhor ficar pequeno, porque quando ele cresce, se multiplica, ele vira escravo do sistema egípcio. Deus está falando conosco, queridos, não tenha dúvida. Eu acho que essa aula vai ser um pouquinho diferente da primeira, porque essa daqui vai ser mais espiritual e menos técnica. Então, eu tenho certeza que se você buscar na sua memória, você vai se lembrar de pessoas que depois que cresceram, viraram escravos. Uns viraram escravos das suas próprias agendas. Você sabia que existem pregadores, eu conheço alguns, que viraram escravos das suas agendas. Eles não vão para nenhum lugar cultuar, a não ser quando é para ele pregar, ou quando é um culto político, que ele vai para fazer uma média e sair dali com algumas agendas, porque eles cresceram, as agendas se multiplicou, e isso não foi libertador, mas isso aprisionou este pregador. Existem pessoas assim, existem inclusive muitos dos que estão na mídia. Se as portas se fecharem, eles vão passar uma dificuldade terrível, porque eles não se prepararam, eles não sabem fazer mais nada da vida, a não ser pregar, e nem sempre pregar é saudável para o pregador, porque ele passa a não ouvir mais ninguém, e ele fica como muitos aí na internet, que você assiste 10 cultos diferentes, e ele prega a mesma mensagem, linha por linha, nos 10 cultos, porque ele virou refém do seu próprio crescimento, tá certo? Então, para a gente só começar assim com um pouquinho de espiritualidade, diga para alguém assim: tome cuidado com o crescimento. Tome cuidado com o crescimento. Nem todo crescimento é libertador. Tem muita gente que cresce, mas fica aprisionado, tá certo? E aí, veja só, quando você está aprisionado no Egito, como este caso do povo de Israel, a Bíblia vai dizer que Deus trabalhou com milagre, tá certo? Ou com pragas. Alguns veem como pragas, outros veem como milagre. Eu digo milagres porque o que é praga para o Egito é milagre para Israel. Ainda bem que alguns entenderam aqui. Eu vou repetir para ver se você entende assim, encaixa em algum pensamento. Às vezes aquilo que é praga para o teu inimigo é uma bênção para a tua vida. Aleluia. Nem todo mundo está preparado para ver a sua bênção como bênção. Alguém vai te ver prosperando, e eu profetizo essa prosperidade na sua vida. Em vez de dar glória a Deus, ele vai dizer: que praga. Mas não é praga, é porque aquilo que é bênção para você é praga para os teus inimigos. Foi o que estava acontecendo no Egito. O faraó recebia tudo como praga, mas Israel recebia como bênção, porque eles estavam sendo libertos através daquelas 10 manifestações de Deus ali, tá certo? E aí Deus trabalha com esses 10 milagres, e após uma série de 10 milagres, Faraó permitiu que o povo deixasse o Egito. E um detalhe interessante, queridos, eu quero que você anote essa, porque é um pouco incomum.
Você sabia que Jeremias, o profeta Jeremias, também foi levado para o Egito? Anote a referência, Jeremias 43, o versículo é o de número 4 ao 7. Jeremias, o capítulo é o de número 43 e o versículo, ele é o versículo de 4 ao 7. Jeremias também foi levado para o Egito. 43, do 4 ao 7. Veja só como está escrito esse texto bíblico. Ó, não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem o povo todo, a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes tomou Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos, e todos os restantes de Judá, que haviam voltado dentre as nações, para onde haviam sido lançados, para morarem na terra de Judá. Os homens, as mulheres, os meninos, as filhas, o rei e toda a alma que Nebuzaradã, capitão da guarda, vocês lembram que na outra aula eu falei sobre Nebuzaradã, que foi um terrível general babilônico que dominou muitas terras? Veja aqui, ele aparece nesse texto. Então veja, o capitão da guarda deixara com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias, e entraram na terra do Egito. Aí a Bíblia, é claro, vai concluir tudo que ela vinha dizendo, então ela conclui resumindo, dizendo: por não obedecerem à voz do Senhor, e vieram até Táfnes. Então, a desobediência colocou todo aquele povo dentro do Egito. Tá certo, queridos? Até aqui tudo bem? Diga bem. Amém. Então, vamos lá. Vamos voltar para o nosso mapa. Agora as referências estão dadas. 17, vocês lembram que eu dei na aula passada, era Creta, que foi uma ilha dentro deste mapa onde Paulo plantou igrejas. Tá bom? 17 é Creta. E aí você pode colocar a referência de Creta. Você coloca Atos 27, do 7 ao 21. Então, Creta é o número 17. Paulo passou pela ilha de Creta e edificou igreja. Tá bom? Atos 27, do 7 ao 21. E também pode colocar Tito, capítulo de número 1. Você lê o capítulo 1, você vai ver que Paulo recomenda que Tito fique na ilha de Creta. Porque Paulo não tinha negócio com Paulo não, viu, meu irmão? Paulo, aonde passava, plantava igreja. Ah, Paulo, mas é uma ilha. Tem problema não, é lá que a gente vai plantar uma igreja. Agora vamos para o mapa. Vamos agora entrar numa questão aqui muito importante dessa aula. No mapa de vocês, claro, aqueles que estiveram na aula passada, vocês desenharam o Mar da Galileia e o Mar Salgado? Vocês chegaram a fazer esse desenho? Os que têm o mapa? Sim. Fizeram, não fizeram? Ficava embaixo da Síria ali e tal. Então tá, o Mar da Galileia ele tá um pouco em cima assim. E aí aqui mais embaixo vai estar o Mar Salgado. Tá certo? Então aí o mapa ele vem lá de cima descendo assim, ó. E aí eles estão mais ou menos aqui. Aqui no meio vai ter o Rio Jordão, mas nesse mapa não precisa desenhar. Então veja só. Entre o Mar da Galileia, o MG aqui, e o MS, ou MM, né, que é Mar Morto também, entre um mar e outro, ele está bem nessa... Ele está bem aqui, queridos. Ó, os que estão sem, se quiser desenhar aí, ó, está bem aqui, ó. Tem essa florzinha que sobe aqui, ó, que é o rio. Vocês não desenharam também, então não vai ter nem. Então tá na ponta aqui do Mar Vermelho, ó. Quem não desenhou, tá bem aqui em cima da ponta do Mar Vermelho, tá certo? Tem os dois mares. Entre um e outro, bem aqui, ó, essa vocês não têm.
bem aqui, ó, tem uma cidade que ela se chama Gat-Hefer. Vou escrever aqui, ó. Gat-Hefer. Essa cidade é importante colocar no mapa, porque foi dessa cidade que Jonas saiu e ele veio bem aqui próximo, esse que vocês têm aí, para um porto. Qual é o porto que Jonas embarcou, queridos? Que silêncio, esse silêncio não foi profético não, foi um silêncio de dúvida. Jope, tá certo? Ele foi de Gat-Hefer até Jope. Eu vou fazer rapidinho porque essa trajetória de Jonas é simples. Então ele foi de Gat-Hefer até Jope, e aí de Jope ele pegou um barco, ele pegou uma embarcação aqui, ó, e ela passou aqui por Creta, que é uma ilha que está desenhada, mas o Senhor enviou sobre ele uma grande tempestade, tá certo? E Jonas foi jogado no mar. Desenhar ele aqui, ó, cabeça para baixo. Foi jogado no mar. Quando ele foi jogado no mar, vocês conhecem a história. O peixe engole Jonas e olha só para onde ele vai voltar. Ele vai voltar mais ou menos aqui em cima. Aqui no meu mapa está um pouco para baixo ainda, do de vocês está para cima da ilha de Chipre, que está bem aqui, ó. Então ele volta bem para cima, um pouco para cima do mar da Galileia, e ele é vomitado mais ou menos ali na região dos fenícios. Aí vocês vão ter aí no mapa de vocês a região dos fenícios aqui em cima. E aí vocês vão se lembrar que eu disse na aula passada que muitos pregadores dizem que Jonas foi jogado numa praia de Nínive. E vocês não vão acreditar. Vocês lembram que eu contei o testemunho do pregador? Vocês lembram disso? Eu falei de um pregador que pregou uma mensagem assim fantástica. Quando eu cheguei em casa, na terça-feira eu recebi uma ligação e adivinha quem era? O pregador do grande peixe. Eu falei, não acredito, meu. Vocês camaradas soubessem que eu estava falando dele lá da teologia ontem. Mas ele prega demais mesmo. Até tentei, para vocês terem uma ideia, que isso não descredibiliza a mensagem, eu até tentei fazer uma agenda para ele, mas não tive êxito. Então um outro amigo conseguiu levar ele na igreja, porque ele veio de fora de São Paulo, e ele prega demais mesmo. Então o Jonas foi vomitado mais ou menos aqui, e aí ele teve que ir andando lá para cima, lá para a cidade de Nínive, lá para cima, dentro do seu mapa aí. Essa foi a trajetória que Jonas teve que fazer, tá certo? Então, essa trajetória ela é muito importante também, porque ela nos ensina algumas lições dentro dessa trajetória que eu comentei com vocês na outra aula. Por exemplo, vocês lembram que a Bíblia vai dizer que os marinheiros jogaram as suas bagagens no mar? Vocês lembram disso? Está escrito na Bíblia que eles jogaram as suas bagagens no mar. E como é que está escrito no texto? Para aliviar o peso, tá certo? Porque o navio era assolado pela tempestade, mas o peso da embarcação não estava na bagagem, o peso da embarcação estava em Jonas, porque todo desobediente deixa o ambiente pesado. O desobediente que não está sendo disciplinado pelo homem, ele vai ser disciplinado por Deus. E quando Deus disciplina, meu irmão, Deus chacoalha o barco até ele se manifestar e dizer: sou eu o causador de todo o peso dessa embarcação, me lancem no mar e vocês vão ter paz. Tá certo? Sim. A distância de onde que ele saiu, onde que ele foi deixado, você sabe? Não marquei. Eu só peguei os desenhos mesmo, acabei não marcando porque meu mapa não cabia mais, mas a gente pode procurar mais ou menos ali. Quem tem o mapa vai ter mais ou menos uma noção do trajeto que ele fez aí. Foi um trajeto, foi praticamente sair do mesmo lugar que ele estava e obedecer a Deus. É porque quando Deus pede para você
Exatamente, você volta para o mesmo lugar da desobediência e volta a andar. Esse foi um dos motivos de jamais Deus, mesmo que em Nínive, queridos, guarde isso, mesmo que em Nínive tivesse praia, Jonas ia ser devolvido aqui, ó. Porque Deus não ia mandar um desobediente passear de transatlântico natural debaixo de desobediência. Vai ter que pagar o preço da caminhada, porque desobedeceu. Tá certo, queridos? Vamos entrar agora, que é o ponto forte aqui, a trajetória de Abraão. Tá ok? Vamos entrar na trajetória de Abraão. Quem sabe me dizer aqui, nessa noite, qual foi o nome da cidade de nascimento de Abraão? Onde foi que Abraão nasceu? Eu sei que vocês sabem, então eu vou aguardar uma resposta. Abraão, ele era da onde? Ur dos Caldeus. Isso mesmo, cidade de Ur. Eu vou usar a expressão por enquanto Ur dos Caldeus. Tá certo? No mapa de vocês aí, vai haver, que é o canto da folha, vai haver tipo um braço de mar. Deixa eu ver aqui como que eu vou. Não, desse lado aqui. Daqui, ó, do lado direito aí do mapa de vocês, vai sair tipo uma espécie de mar assim, ó, que é o mar inferior. Mar inferior. Do mar inferior, queridos, saem dois rios muito importantes. Eu não estou desenhando na mesma proporção, mas é só para vocês terem uma noção aí. Quais são os dois rios, os que estiveram na aula anterior, que saem? O de cima, que rio é esse aqui? O de cima. Então, esse aqui é o rio Tigre, e o de baixo é o rio Eufrates. Vocês lembram aonde na Bíblia aparecem esses dois rios, o Tigre e o Eufrates? Além dos textos que tratam ali da área de Ur dos Caldeus. Quem se lembra desses dois rios na Bíblia? Onde que eles aparecem? Gênesis capítulo 1. Eram dois dos 4 rios que cercavam o jardim do Éden. Então, aqui no meio, qual é o nome dessa região, queridos? Mesopotâmia. Mesopotâmia. No mapa de vocês está com M, mas eu expliquei natural, foi um erro de escrita. Mesopotâmia. Mesopotâmia. Tá certo? A cidade de Ur, os que não têm agora vão conseguir desenhar aí. A cidade de Ur, ela estava aqui embaixo, ó, perto do rio Eufrates. Aqui embaixo estava a cidade de Ur, tá certo? E na ponta do rio, aqui em cima, estava a cidade de Arã. A cidade de Arã. Aqui em cima, ó, estava a Síria. A Síria. Então veja só, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Abraão, ele sai da cidade de Ur, que está aqui na Mesopotâmia, e ele vai residir em Arã. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículo de número 4. Vamos começar a ver alguns mistérios dentro da caminhada desse patriarca chamado Abraão. Gênesis capítulo 12, o versículo de número 4. Quem pode aí ler para nós? Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Esse daí eu li o versículo à frente. Leia o 15, versículo 7. Que não está em ordem cronológica. 15, 7 primeiro. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdares. Então veja só. Foi Deus quem tirou Abraão de Ur dos Caldeus, no capítulo 15, versículo 7, e levou Abraão para a cidade de Arã. Então, se vocês quiserem fazer aí no mapa de vocês, eu aconselho fazer a trajetória aí no mapa. Você traz aqui, ó, Abraão, ele saiu de Ur
e ele veio aqui para Harã. Então, eu vou repetir. No capítulo 15, versículo 7, ele sai de Ur. E no capítulo 12, o versículo de número 4, olha como está escrito, no 12 e 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. E Abraão era da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Agora nós vamos ver os mistérios poderosos. Então, primeiro, aqui vou colocar uma referência só para não confundir vocês, porque do jeito que eu coloquei ali, vai ficar difícil de entender. 17:5. Se você quiser anotar aí, Gênesis 17:5. Abraão saiu de Ur e foi para Harã. Vocês lembram que eu disse que aqui para cima tinha uma outra cidade, aonde provavelmente podia ser a cidade de Ur também? Então, se você quiser fazer, você faz um tracejado dali para cá, não vai mudar em nada. As duas possíveis localizações, eu acredito mais que era próximo do mar inferior. Deixa eu dar alguns detalhes, como essa matéria, além de geografia, ela também é história. Deixa só eu dar alguns detalhes sobre a cidade de Ur dos caldeus. Primeiro, queridos, que a cidade de Ur, ela se situava ao sul do atual Iraque. Então, essa região aqui hoje é onde está o Iraque atualmente. Tá certo? Está nessa região. A cidade de Ur é uma das cidades mais antigas já documentadas na história da humanidade, queridos. E tem um detalhe dentro dessa literatura histórica, é que a cidade de Ur, ela mantinha uma cultura superior em muitos aspectos às culturas do Egito. Quando se fala de cultura de época bíblica, você lembra logo do Egito, porque o Egito era uma potência. Mas essa cidade, as anotações que você puder ir fazendo, faça, porque tudo isso vai contribuir no seu entendimento da importância que foi a saída de Abraão da sua terra natal para viver peregrinando no deserto. Eu estou falando com isso que Abraão saiu de uma cidade que na sua época ela era superior em cultura, em muitos pontos do Egito. Ela era mais desenvolvida em muitos aspectos do que todo o Egito. De maneira, queridos, que alguns achados históricos, existem alguns achados históricos que vão nos mostrar que, assim como as cidades vizinhas, Ur era tão desenvolvida na matemática, na agricultura e na medicina, que em Ur dos Caldeus, vocês não vão acreditar, eu acho, mas em Ur dos Caldeus, isso é comprovado cientificamente, arqueologicamente. Em Ur dos Caldeus foi encontrada uma evidência que prova que naquela época os habitantes de Ur já faziam cirurgias no cérebro das pessoas. Vocês acreditam nisso, queridos? Eles acharam um crânio conservado com 3 furos e com evidências de que aquele homem sobreviveu, era desenvolvida. Por estar perto do rio Eufrates e do mar inferior, mas mais do rio Eufrates, a cidade de Ur desenvolveu alguns canais de água aqui, Ela foi desenvolvendo alguns canais de água, de modo que a agricultura era tão avançada que mesmo no tempo da seca, a cidade de Ur dos Caldeus prosperava, porque eles não dependiam tanto da água da chuva para a prosperidade da sua agricultura. Então, com tudo isso que eu estou te dizendo, isso nos mostra que ao sair da cidade de Ur, Abraão estava sacrificando. Esse foi o primeiro sacrifício. Se você quiser anotar, coloque assim, a saída de Ur foi o primeiro sacrifício na vida de Abraão. Isso dá uma mensagem tremenda, meu irmão. A saída de Ur foi o primeiro sacrifício na vida de Abraão.
Enquanto vocês anotam, eu vou beber um gole d'água aqui, queridos. A cidade de Ur foi o primeiro sacrifício. A saída, da cidade de Ur foi o primeiro sacrifício na vida de Abraão. Porque ele está saindo de uma cidade desenvolvida para viver peregrinando pelo deserto, morando em tendas, em cabanas, queridos. A cidade de Ur era tão desenvolvida que os arqueólogos eles já comprovaram que haviam casas de 2 e 3 andares em Ur dos Caldeus, de tanto que essa cidade se desenvolveu. Foi em Ur dos Caldeus que começou a haver um desenvolvimento hidráulico por causa desses canais. Então eles começaram a fazer algumas máquinas, claro que muito primitivas, que trabalhavam usando a força da água em favor das suas lavouras e do desenvolvimento da sua cidade. Então veja só, em Gênesis 17:5, Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Em Gênesis 12, peraí, esqueci de pôr o Gênesis. Em Gênesis 12:4, Abraão vai sair da cidade de Harã. Ele sai da cidade de Harã e ele leva consigo o seu sobrinho chamado Ló. Então ele toma Sara, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, mais as almas que lhes nasceram em Harã, e eles saíram para irem à terra de Canaã. Então vocês agora façam aí um tracejado no mapa, que é a saída de Abraão. Então vocês façam um tracejado. Desde Harã, ele desce aqui pelo lado do mar, que vai estar mais ou menos aqui no mapa de vocês, e ele contorna, e ele vai lá para baixo, para a cidade de Canaã. Eu sei que não vai dar para pegar agora, irmão Claudinei, mas não tem problema, porque eles têm anotado no material deles. A cidade de Canaã, para quem não estava na outra aula, ela está entre o mar Salgado aqui e o mar da Galileia. Canaã está mais ou menos aqui. Se você fez o desenho aí, Canaã está entre os dois aqui, tá certo? Então vocês façam aí um tracejado, um risco, de Harã até a cidade de Canaã. Foi o trajeto que Abraão ele fez. Agora entra uma questão importante, queridos. Veja como está escrito. Veja o que está escrito. Essa referência não precisa anotar dentro do mapa, mas eu quero mostrar algo importante para vocês. Gênesis 11:28. Quem puder, leia para nós. Gênesis 11:28. Veja como está escrito. Morreu Harã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Então, se você tem o costume, grife aí Ur dos Caldeus. Se você tem o costume de grifar na Bíblia, senão você pode anotar nas suas anotações. Ur dos Caldeus. Quando nós lemos, queridos, em algumas Bíblias essa expressão, me perdoem, Ur dos Caldeus, nós precisamos ter algum cuidado e entender algumas coisas dentro dessa expressão. Pergunte para mim, por quê? Por quê? Porque, primeiro, historicamente, queridos, os caldeus só chegaram em Ur 700 anos depois de Abraão. Vou marcar aqui, perto de Ur. 700 anos depois
de Abraão. Quando você pega os relatos históricos sobre os caldeus, você vai perceber que quando eles chegaram em Ur, Abraão nem estava mais vivo, queridos. Então, como que essa cidade pode ser chamada Ur dos Caldeus, se quando Abraão estava lá, que é a data do texto bíblico, nem caldeus ainda existiam em Ur? E um outro detalhe importante, essa expressão dos caldeus está falando, é uma evidência da ascensão dos caldeus ao trono da cidade de Ur. Está falando da ascensão dos caldeus ao poder. E essa ascensão dos caldeus ao poder só aconteceu na Babilônia. Vocês que já estão com o mapa completo, vocês vão se lembrar que a Torre de Babel estava mais ou menos por aqui, não é isso? Então a Babilônia está aqui pelo meio também. Os caldeus só tiveram a sua ascensão ao poder 1.100 anos, 1.100 anos depois de Abraão. 1.100 anos depois de Abraão. Então, veja só, nos dias de Abraão, a cidade não se chamava Ur dos Caldeus, porque os caldeus não tinham chegado lá, e eles também não haviam ascendido ao poder ainda. Então, nos dias de Abraão, essa cidade provavelmente se chamava Ur, só isso. Não tinha essa expressão dos caldeus. Aí você vai me dizer assim, mas pastor, o que é que está acontecendo dentro desse texto? Eu espero que vocês tenham tomado nota de algumas coisas, senão depois vocês vão esquecer. Quando alguém confrontar você com isso, você não vai saber dar a explicação. O que estava acontecendo? Agora é a parte importante para você absorver. O que está acontecendo aqui, queridos, é que um escriba, posteriormente, lá no futuro, lá na frente, ao escrever o texto, ele já escreveu o texto com o nome atualizado da cidade. Como ele está escrevendo há mais de 1.100 anos depois dos acontecidos, quando alguém falou, coloque aí que Abraão saiu da cidade de Ur e foi para Arã. Aí a cidade de Ur é a Ur dos Caldeus. Isso. Aí ele já colocou atualizado nos escritos, Ur dos Caldeus. Então, veja que interessante. Quando o texto foi escrito, provavelmente e com certeza, eu posso até afirmar, com certeza, os caldeus já estavam em Ur, já haviam tomado o domínio daquela cidade, a cidade já era conhecida como Ur dos Caldeus, quando os textos foram escritos. Aí você vai me dizer assim, mas isso ainda não me convenceu. Nos dias modernos, queridos, agora eu vou falar de algo aqui que vai abrir a sua mente para o que eu estou te dizendo. Isso também acontece. Por exemplo, quando nós lemos os livros de história nas nossas escolas ou nas bibliotecas ou aonde for, você vai ler os livros históricos que no ano de 1500, quem foi que descobriu o Brasil? Eu pensei que vocês não iam responder, já me deu até um desespero aqui. Meu Deus, será que eles estão tão da cultura judaica? Então, no ano de 1500, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Agora, um pouquinho mais difícil. No ano de 1492, Cristóvão Colombo descobriu as Américas. Só que eu te pergunto, em 1500 existia algum lugar chamado Brasil? Não. Não. Existiu algum continente chamado América em 1492? Não. Também não. Então como é que você lê no livro que em 1500 Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil se o Brasil nem existia naquela época? Vocês conseguiram entender o que está acontecendo aqui na cidade de Ur dos Caldeus? A cidade não existia. Quando Abraão saiu de lá não era dos caldeus, mas quando o texto histórico foi escrito, os caldeus já haviam tido poder sobre aquela cidade. Então ele escreveu com uma escrita atualizada. Simão Caldinei, por favor, querido. Acrescentar um pequeno detalhe que também na época que a Bíblia estava sendo escrita pelo escriba que o senhor citou aí, sim,
Nesse caso aqui por Abraão, que estava Por por Abraão. Moisés, né, Pentateuco, Então, mas o escriba que, né, que tava redigiu o texto. redigindo, pode ser que naquela época também não existia só uma Ur. Pode ser, mas de qualquer maneira as datas não coincidem, né? As datas não coincidem. Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, que era a cidade dele, a cidade de Abraão foi tomada pelos caldeus, mas só 1100 anos depois. Então, quando eles estavam escrevendo o texto, já escreveram com a informação atualizada. Essa é a explicação teológica mais simples dentro da teologia, porque você não pode ficar complicando muito, porque a Bíblia já tem as suas complicações por ser a Bíblia. Se você for discutir com qualquer teólogo essa questão, eu acredito que o caminho mais simples é esse, não, porque o texto foi escrito de uma maneira atualizada. E isso não acontece somente nesse texto. Isso te dá uma nova maneira de pensar em cima de outras questões que podem vir a aparecer no decorrer da sua caminhada cristã. Mas vocês conseguiram entender por que é que aparece que a cidade era dos caldeus antes dos caldeus chegarem na cidade? Porque quando foi redigida lá na frente, eles já redigiram esse texto atualizado. Ok, queridos? Então, de Harã, Abraão seguiu para... Vocês estão muito tímidos hoje, meus irmãos. Vocês estão precisando dar glória a Deus, eu acho, nessa aula aqui. Para ver se o Espírito aviva. Então, vou perguntar de novo. De Harã, ele desceu para... Então, veja só, ele saiu uma descida. Tá certo? Aqui para cima está o norte, aqui para baixo está o sul. Lá embaixo está o Egito. Então, veja só. Então, de Harã, Abraão segue para Canaã. Coloque aí Gênesis 12, 10. Aqui em Canaã, Gênesis 12 e 10. Gênesis 12 e 10. Quando ele chega em Canaã, veja esse texto de Gênesis 12 e 10, o que está escrito. Quem achar, leia para nós. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Então veja só, veja como as promessas de Deus, elas têm as suas maneiras de se desenrolar. Deus não havia mandado Abraão sair de uma cidade próspera, poderosa, grande, desenvolvida. Quando você estuda a história de Ur dos Caldeus, como eu estudei essa semana, você vai ver que em Ur dos Caldeus havia um sistema de ensino. E é interessante que você vai ver os arqueólogos falando sobre isso. Eles vão dizer que eles acharam uma runa, que ela foi talhada, né? Uma argila que eles usavam para escrever, e essa argila endurecia, ela virava um tablete. E dentro dessa runa tinha uma redação de um aluno de Ur dos Caldeus, e ele dizia assim: hoje eu entreguei o meu tablete ao meu professor na escola, e ele, ao ler, disse que eu havia errado, pois havia faltado algumas coisas. Ele me açoitou com a chibata. Aí ele continua na sua narrativa dizendo assim: e o homem responsável pelo silêncio disse: por que é que você está falando sem ser autorizado? E ele me açoitou com a chibata. Aí depois vem assim, no mesmo diálogo, isso aí é um estudante de Ur falando da disciplina de época. Isso é um fato histórico, queridos, não é uma história de carochinha, não é nada disso, foi achado. E aí ele apanhou do professor, ele apanhou do mestre do silêncio, que ele chama, e depois diz assim: e o organizador da reunião me disse: por que é que estás confortável sem autorização? E ele me açoitou com a chibata. Eu falei, quando eu vi esse documentário, eu falei assim: meu Deus, ou esse camarada era um aluno do fundão, ou essa escola era terrível. Mas era um sistema de ensino que tem na cidade de Ur, que tinha, né, na cidade de Ur dos Caldeus de ponta. Eles acharam também, queridos, outros escritos cuneiformes, né, que eles chamam, onde havia as escritas do professor na linha de cima e na linha de baixo uma repetição. E aí eles diziam, explicando que em cima o professor escrevia, embaixo o aluno copiava. Em cima o professor escrevia, embaixo o aluno copiava. Era uma forma de eles aprenderem as escritas de época. Então,
Deus fez um homem sair dessa terra. Esse homem parou na cidade de Harã, e quando ele chegou na terra que devia estar mandando leite e mel, como é que estava a terra, irmão? Havia uma grande fome na terra. Agora veja só, olha de onde Abraão está vindo. De Canaã, ele vai continuar descendo. Posso apagar esse mapa aqui, né, queridos? Foi só para vocês terem uma referência. De Canaã, ele vai continuar descendo. Ele desce para onde, segundo o texto que você leu aí? O Egito. Então, tem aquele desenho aqui embaixo, que é o rio Nilo. Ele continua descendo para o Egito. Então, olhando para esse mapa, você consegue entender porque a Bíblia diz: e desceu Abraão para o Egito? Você percebe que ele está vindo de uma descida lá de cima? Então, esse desceu Abraão para o Egito é porque geograficamente Abraão está vindo de cima, do norte, para baixo, para o sul, descendo literalmente para o Egito. Só que existe uma revelação profética aqui. Só os que têm fé nessa aula aqui, pela fé assim, pergunte para mim, qual é a revelação? Qual é a revelação? É que o Egito só nos leva para baixo. Meu Deus. O Egito, como símbolo do mundo, por causa do paganismo, por causa da escravidão do povo de Deus, porque é isso que o mundo faz, ele escraviza os que estão no mundo. O Egito, como um símbolo do mundo, é claro, queridos, que quando a gente vai falar do Egito, a gente precisa tomar muito cuidado, porque tem pessoas morando no Egito. Então, essas pessoas até se ofendem quando você chama o Egito de mundo, de terra de Satanás. Tem gente morando lá, queridos. Mas não deixa de ser um símbolo dentro da Bíblia do mundo, porque o mundo escraviza, assim como o Egito escravizou. Todo o sistema pagão do Egito simboliza o mundo. E é isso que o mundo faz conosco. Ele quer sempre nos puxar para baixo. Mas do Egito, Abraão volta para Canaã. Quando ele volta para Canaã, ele sai de baixo e vai para... É porque os planos de Deus não é te jogar para baixo, mas é sempre te puxar para cima. Acho que eu vou profetizar na vida de alguém antes do dia de falar. E vou dizer que Deus vai te puxar para cima em algumas posições. Só para ver se aquece o seu coração assim. Deus está te dizendo: eu vou te tirar dessa situação caída, dessa situação de baixo. Eu vou mudar algumas coisas. Eu estou falando com um espírito de profecia, queridos. Deus vai mudar algumas situações da sua vida e vai te fazer entender que o seu lugar não é embaixo, mas é em cima, nas posições elevadas, diz o Senhor. Querido Deus. Porque a terra de Canaã também era uma terra amaldiçoada, né? É sim, sim. Tanto que a entrada dele, quando ele entrou, que a terra estava amaldiçoada, ele precisou descer. Você vai, nós vamos chegar aí. Veja só, queridos. Então, quanto mais perto das coisas do mundo eu vou chegando, mais para baixo eu vou descendo. Você quer medir se o crente está em cima, no meio ou embaixo? É só você perceber se ele está mais perto das coisas do mundo ou mais perto das coisas de Deus. As coisas de Deus ficavam geograficamente mais para cima. As coisas do mundo ficam geograficamente mais para baixo. Quando o crente começa a ser radical demais e proibir tudo, está errado. Mas quando o crente começa a ser liberal demais e liberar tudo, cuidado, porque você pode estar fazendo como Abraão, descendo para o Egito. Então a gente precisa ter um equilíbrio. Meu Deus, agora eu percebi uma coisa. Pergunte para mim por quê? Por quê? Veja só como Deus trabalha com equilíbrio. Aonde Abraão estava em Harã era muito alto. No Egito não dava porque era muito baixo. Mas Canaã dava certo, queridos. Glória. É. Vocês não entenderam não? Acho que vocês não pegaram isso aqui não. É Deus te dizendo assim: eu não quero você nem muito santo demais, nem muito mundano demais. Você tem que ficar aqui no meio termo aqui. Você precisa ter jogo de cintura. Porque às vezes
Deus faz o vaso de dentro para fora, não é de fora para dentro. Se você estiver lá em cima demais, você não vai entender isso, tá certo? Então, o local de Abraão ficar em Canaã, ele ultrapassou e desceu para o Egito. Próximo de descer, olha o que eu vou te dizer agora. Acabei de me eu acho que Deus está começando a querer falar conosco de uma maneira mais especial. Próximo de descer para o Egito, lembre-se que José desceu para uma cisterna. Vocês não pegaram, diga o que é isso? Não, diga mais forte, pode ser melhor, irmão. Diga o que é isso? É que quando você vai chegando perto do Egito, alguns sinais da sua descida vão se aparecendo, vão se revelando. Como José já estava sendo levado, puxado para o Egito, ele já desceu lá dentro de uma cisterna. Era Deus dizendo: você está indo em direção ao Egito, você vai descer. Só que como Deus trabalha, independente da posição geográfica que você esteja, na vida de José ele trabalhou, mesmo ele estando embaixo. Isso é uma outra revelação. É Deus te dizendo assim, ó, às vezes não dá para te usar nem em cima nem no meio, mas fica tranquilo que aí embaixo onde você está, eu ainda te faço governador. Glória a Deus. Deixa eu só concluir antes que eu me esqueça, porque isso aqui não está anotado, eu estou falando por revelação. Lembre-se que quando Davi desceu para a caverna de Adulão, foi lá dentro que ele virou rei de um monte de endividado. Então, quando Deus está conosco e a nossa descida ela é injusta, lá embaixo Deus nos faz governar sobre os que estão na mesma situação que nós. Pastor Edemal. Nessa vontade de Deus, nesse meio termo, Sim. daria para colocar aquela vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Dá, claro que dá. Porque a vontade de Deus ela é sempre a temperança, né? Existem dois textos, irmãos, para esse texto do pastor Edemal, que é a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e tem um que está boa, agradável e perfeita, né? Uma, se você lê boa, perfeita e agradável, então o texto está falando de equilíbrio. Se você lê boa, agradável e perfeita, o texto está falando de tabernáculo. Santo, boa. Átrio, boa. Agradável, santo e perfeita, santíssimo. Então, para as duas, que eu já tive muito embate, não, mas na minha está assim, na minha está assado. Então, tem uma revelação para cada uma. Deus trabalha com equilíbrio e Deus também prefere a vontade dentro do Santíssimo. Aí você escolhe qual versão do texto você vai tomar para si. Qual que é a outra? Boa, perfeita e agradável e ao contrário? A outra, o perfeito é o último, que é o Santíssimo. É a entrada para dentro do tabernáculo. Agradável e perfeito. Duas traduções. Agora veja só, queridos, até aqui tudo bem? Os que estão entendendo, digam glória a Deus assim bem forte. Glória a Deus. Então veja, Sarai com 65 anos era uma mulher bela. Veja como está escrito em Gênesis 12, 13. Veja só. Veja aí, quem achar pode ler para nós. Dize: peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva minha alma por amor de ti. Então veja só, ela era uma senhora muito bela. Agora, irmãos, isso aqui, se vocês entenderem, vai ser para mim um motivo de alegria. Eu já vou dar uma pausa aqui para o intervalo. Veja só, observe que a mulher vai mentir forçada pelo seu marido, sim ou não? Sim. Digam bem forte, sim ou não? Sim. Só que Deus, veja só, veja o que eu vou te dizer. Ela mente por causa do marido e ela vai ser salva por Deus, porque quando o faraó vai possuir, ele não consegue. Ele não consegue possuir ela, porque Deus estava salvando a mulher. Só que o marido que forçou a sua mulher a mentir vai pagar um preço terrível por causa disso. A mulher mentiu por causa de Abraão. Deus vai salvar a mulher da mentira, mas o marido vai pagar o preço.
Se vocês quiserem colocar uma referência, Gênesis 12:13 é a referência da mentira, né? Então, veja só para a gente já sai para o intervalo, mas é só para a gente não perder os textos. Veja que Deus vai castigar. Deus vai castigar o faraó por causa da mulher de Abrão. E faraó vai os expulsar do Egito. Então, se você quiser anotar, você coloca assim: faraó expulsa Abrão do Egito. Coloca a referência, que é Gênesis 12, do 17 ao 20. Do 17 ao 20. Eu vou ler enquanto vocês estão anotando. E feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas. Faraó, irmão, Deus só trabalha assim, com pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou Faraó Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Ou seja, por que você mentiu para mim? Por que disseste que ela é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis que está aqui a tua mulher, toma e sai da minha terra. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, de modo que o acompanharam a ele, sua mulher e tudo quanto tinha. Diga bem alto: e tudo quanto tinha. Então diga agora de uma vez só: e tudo quanto tinha. Então, veja só. Quando o faraó entrou no Egito, ele entrou, não vou nem dizer pobre, classe média baixa. Só que quando ele saiu do Egito, ele saiu rico. Pergunte para mim, por quê? Porque o faraó abençoou a vida de Abraão. Entenda essa bênção com aspas. Ele presenteou, é melhor assim, a vida de Abraão com ouro, prata, animais e servos e servas, por causa da beleza da sua mulher. Quer ver só? Deixa eu achar aqui. Isso mesmo. E tratou bem Abraão, isso é Faraó. E tratou bem Abraão por amor de Sarai, dando-lhe ovelhas, vacas, jumentos, servas e servas, jumentas e camelos. Então, quando Abraão chegou no Egito, ele chegou com um problema. Mas quando ele saiu do Egito, ele saiu com dois problemas. Então diga assim: Abraão chegou com um problema. Mas ele vai sair do Egito com dois problemas. Eu continuo depois do intervalo. Fiquem os que puderem, por fineza. Fiquem, para que a gente possa pelo menos concluir isso aqui. Vocês estão liberados, queridos. Então eu disse para vocês, queridos, que Abraão chegou no Egito com um problema, mas ele vai sair do Egito. Ele vai sair do Egito de volta aqui para as cercanias de Canaã, porque ele fica peregrinando aqui depois. Fica peregrinando. Fica à vontade, queridos. Ele fica à vontade. Então ele entrou no Egito com um problema, mas ele saiu do Egito com dois. Guarde isso, queridos. Guarde isso, porque isso vai fazer o sentido daqui a pouquinho já dentro desse texto, que é onde nós vamos parar hoje. Na próxima aula a gente entra na saída do povo do Egito. Guarde isso. Veja só o que está escrito em Gênesis 12, não, melhor dizendo, Gênesis 13, versículo de número 4. Veja o que está escrito. Melhor, lendo o versículo 1 ao 4, queridos, que é para dar contexto. Que agora o Abraão ele vai sair do Egito. Por favor. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde, ao princípio, estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que dantes ali tinha feito. Veja só. Primeiro detalhe, ele saiu rico, está escrito aí, ó. Ele saiu no versículo 2 com muito gado, muita prata e muito ouro. Saiu rico do Egito.
Olha só que interessante. Para ir para o Egito, ele subiu ou desceu? Desceu. Digam todos bem forte, desceu. Mas para sair do Egito, ele desceu ou subiu? Subiu. Segundo detalhe. Terceiro detalhe. Veja a parte A do versículo 4. Quem pode ler para nós com um tom assim, bem de trovão mesmo? Versículo 4, 13 e 4. Até o lugar do altar que antes ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Diga para mim, o que é isso? Isso se chama saudade do altar. Glória a Deus. Saudade do altar. Ele sai do Egito e ele vai direto para Betel, onde antes ele tinha erigido o altar. Pergunte para mim, por que a saudade? Porque no Egito ninguém edifica altar ao Senhor, irmão. É verdade. Segundo sinal de que você pode estar bem perto do Egito, é que você já não levanta altar faz tempo. Não faz mais nenhum sacrifício. Deus está falando conosco aqui, vai falar com muitos na internet ainda. Deus está dizendo algo mais ou menos assim, e aí, camarada? Nunca mais queimou nada nesse altar aí? Nunca mais uma madrugada de oração? Nunca mais fez um sacrifício, um voto na minha presença? Sinal de que você está perto do Egito já, hein? Não pode mais levantar altar? Sabe qual que é o problema, irmão? É que quando a gente deixa de levantar altares no presente, a gente tem que voltar lá para os altares do passado. Deus está dizendo para você assim, ó. Ou você edifica altares novos, ou então você vai ficar sempre vivendo do altar do passado lá. Não vai ter experiência nova, não vai ter nada. Você vai ficar sempre vivendo, porque Abraão voltou lá para o altar que ele já tinha levantado. Então digam todos, saudades do altar. Saudades do altar. Agora veja só, queridos, como eles trouxeram do Egito. Então Abraão saiu do Egito. Você pode já marcar aqui, ó. Eu vou marcar já o final desse traçado. Perto de Canaã tem uma cidade chamada Berseba, não tem? Perto de Canaã, no seu mapa aí, deve ter uma cidade chamada Berseba. Esse mapa de É. Não, esse daqui está incompleto, né? Que a gente preencheu na aula passada. Eu vou jogar ele completo no grupo, que aí vocês conseguem pegar no grupo e preencher no final dessa aula. Como a gente já terminou esse exercício, eu já posso postar para vocês. Então, marca aí do Egito, Abraão subiu, faz o tracejado até Berseba. Claro que ele passou em Betel, ele passou numa outra cidade. Deixa eu achar o nome aqui. Ele passou em uma outra cidade. Ele passou no Negueb. Só que se eu fosse fazer todos os pontos que Abraão passou, não ia caber no mapa, porque ele ficou circulando aqui muitos pontos dentro da cidade, da região de Canaã. Então já marquei Berseba, porque Berseba, depois que ele é provado no monte em Moriá, quando Deus pede Isaac, ele é aprovado naquela aprovação e ele volta para Berseba e fica ali em Berseba por longos anos. Já marquei o final logo do Egito para Berseba, mas antes de Berseba ele circulou muito dentro da região de Canaã. Então veja só, voltando aqui, volte sua atenção para cá. Como eles trouxeram do Egito muitos presentes dados por Faraó, diga presentes de Faraó. Presentes de Faraó. Então, e olha só, todos os presentes que ele recebeu de Faraó foi por causa da mentira que Sarai contou para o Faraó. Vocês lembram que eu li um texto que diz assim: Faraó abençoou muito Abraão por causa da sua mulher, tratou ele muito bem, deu a ele servos, servas, muitos gados, muitos camelos, tal. Então, eu não coloquei, mas eu não consigo deixar passar, irmão. Eu quero que você diga isso, já que eu não coloquei aqui, então, mas de quanto que vocês receberam primeiro que eu, diga assim: no Egito, a mentira prospera. Guarde isso por causa da mentira. Ele ganhou ouro, ganhou prata, ganhou servo, ganhou camelo, ganhou bezerro, ganhou vaca. Porque no Egito a mentira é quem reina. Mas aqui não, irmão. Aqui o que reina é a verdade. O Egito ficou fazendo campanha e a eleição todinha.
mas a verdade prevaleceu por misericórdia do Senhor. Então veja só, por causa da mentira ele ganhou ouro, prata, muitos animais, e os rebanhos cresceram. E olha só o que está escrito no versículo de número 5. Olha quem estava com Abraão na barganha do Egito. Veja aí no versículo 5. Estão saindo do Egito. Veja aí no 5, 13 e 5. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas. Porque Abraão e Ló desceram juntos. Eles saíram de Ur, os dois, foram para Arã, de Arã foram para Canaã. Chegou em Canaã, eles desceram para o Egito, Abraão mentiu, os dois prosperaram. E agora eles estão saindo do Egito. Veja o 6, o que aconteceu, irmãos. Lê alguém aí o 6 para nós. E não tinha capacidade a terra para poder habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podia habitar juntos. Então, eu disse para vocês que Abraão chegou no Egito com um problema. Diga assim, qual é o nome desse problema? Qual é o nome desse problema? Ló. O primeiro problema, Ló. Sabe o que está acontecendo, meus irmãos? Agora o problema está se manifestando no versículo 6. Porque tem gente que anda do lado de quem é problemático e acha que o problemático nunca vai lhe causar problema porque ele é seu amigo. Então ele é ladrão, mas é meu amigo, pastor. Vai nessa. Vai nessa, que a hora que a polícia pegar ele, pega você junto. Não, ele é traficante, mas é xará. Irmão, não ande com quem é um problema. Ande com quem é uma bênção. O problema uma hora vai se manifestar. Olha o que eu vou te dizer, com base no versículo 6. Olha só. O intruso chamado Ló fez a terra encolher. Ficou pequena. Está aí no versículo de número 6. E não tinha capacidade a terra. Irmãos, você imagina o tamanho do problema que tem que ter para a terra não ter capacidade para abrigar 2 homens juntos, meu irmão. Só na minha casa mora eu, a minha esposa, a minha filha. Aí dentro do mesmo quintal, meu pai, minha mãe e minha irmã. Aí nos fundos, meu avô, minha avó faleceu. E do lado tem meus tios, tudo no mesmo quintal. Imagina você na Campina e um olhar para o outro e dizer assim, não é possível não, mas viver junto. 2, não dá. Vamos separar porque não dá. Não é porque eles tinham muita coisa, é porque a terra encolheu. A terra ficou pequena para Abraão e Ló andarem junto. Ou seja, quando eu levo, me lembrei agora que até deu acordando. Quando eu levo quem não deve, o quem eu não devo levar comigo, quando Deus fala para mim assim, a promessa é para você. E eu sou muito amigo do Washington, eu falo, Washington, vamos comigo, tá? Vamos conquistar isso aqui junto. E Deus está falando, larga o Washington, larga o Washington. Se eu não largar, sabe o que acontece? Sabe o que vai acontecer com as minhas promessas? Diga o quê? Elas vão encolher. Quem anda com gente que não é para andar, se prepara porque as suas promessas vão começar a encolher. E Deus está falando comigo aqui, meu filho, existem pessoas, alguns talvez aqui, outros na internet, outros vão ouvir esse áudio, que não estão vivendo grandes promessas, porque estão carregando uma bagagem que eu não mandei carregar. Tudo isso aqui é a vida de Abraão. Então, quando eu levo quem não deve comigo, as promessas encolhem. Aí vem uma revelação terrível agora. Eu não sei se vocês estão preparados para ouvir isso aqui, não. Fala. Então eu vou falar, já que eu já nem precisei insistir. Veja o versículo de número 12. Vocês conhecem a história. Vai haver contenda, aí vai separar os dois. Veja o versículo de número 12. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da Campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Deixa eu achar um texto melhor do que esse.
texto que fala que... Ah, tá aqui para cima, quer ver? Deixa eu ver. Isso! Tal. Isso tem um texto que fala, não sei, estava com a minha outra Bíblia, que Abraão, é isso mesmo, ó. Veja aí o versículo 9. Veja, leia para nós, Washington, o 9. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Ó, pula para o 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Então, veja só. Eu não sei se na sua Bíblia vai estar assim, mas a Bíblia que eu estava usando, 12, dizia assim: habitou Abraão nas montanhas. Não sei se tem alguma tradução assim que fala que ele habitou nas montanhas de Canaã. Eu estou procurando aqui para ver se não era outro versículo. Na minha tá terra de Canaã. Terra de Canaã, né? Mas tem eu até anotei aqui, mas não está assim. Deixa eu só dar uma conferida aqui, porque isso aqui é muito importante para nós. Deixa eu olhar na minha Bíblia do tablet, só um instantinho. Deixa eu ver o 13 e 12. Porque isso aqui é muito importante, porque é uma chave, irmãos. Isso aqui é uma chave muito grande para a revelação. Meu celular está quase descarregando aqui, queridos. Opa, estou quase achando. Achei. Olha só, agora sim, agora está certo. Veja só, diga assim: Ló habitou nas campinas do Jordão. Olha o 18, aonde que habitou Abraão. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mane, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Vocês sabem que o Hebrom é uma montanha. É um monte Hebrom que ele está habitando. Eu já estou sentindo até a presença de Deus. Então diga assim: Ló habitou no Jordão. Diga: Abraão habitou no monte. Agora eu te faço uma pergunta, irmão. Você prefere o Jordão da humilhação ou o monte da exaltação? Porque vocês sabem que na Bíblia o Jordão é símbolo de humilhação. Naamã disse: eu não vou me humilhar nesse Jordão. Ninguém queria ir no Jordão porque era símbolo de humilhação, mas é necessário se humilhar. Até quem não precisava se humilhar, se humilhou nas águas do Jordão quando foi ser batizado por João Batista. Até Jesus, que não tinha nenhuma lepra, passou pelas águas do Jordão. Então, o Ló, ele escolheu o lugar da humilhação para ele ficar. Mas quem tem promessa, como nós que estamos aqui essa noite, isso é uma profecia, então você recebe, Deus sempre vai ter um monte de exaltação para as nossas vidas, irmãos. Não se preocupe. Eu sei que as campinas do Jordão, como diz o texto, parecem o jardim do Éden. Mas à medida que Ló se aproxima do jardim, o jardim vai secando. E à medida que Abraão se aproxima do monte, o chão vai florescendo para o seu rebanho ter o que comer, porque ele tem a promessa. Glória a Deus. Então diga para alguém assim: o Jordão da humilhação ou a montanha da exaltação? Você der glória a Deus, ele quer o Hebrom. Então vamos lá para a gente caminhando para a conclusão aqui. Veja que depois de 10 anos, queridos, habitando em Canaã, eu não disse para vocês que Abraão desceu para o Egito com um problema e subiu de lá com 2. Então, o segundo problema vai se manifestar agora, depois de 10 anos. Eu não coloquei aqui, mas eu vou falar porque o Senhor está conosco. Vocês creem nisso, queridos? Deus está aqui conosco. Isso é um culto além de uma aula.
Então, mesmo que demore 10 anos, tem presente que o mundo te dá que uma hora vai se manifestar. Se você recebeu do mundo, faça alguma coisa. Esteja sempre de olho, em contato com Deus. Deus, consagra ao Senhor. Faz alguma coisa, meu irmão. Porque quando você recebe um problema adquirido de maneira ilícita, com mentira, como foi o caso de Abrão, esse problema ainda que demore 10 anos, ele vai se manifestar. Veja como está escrito em Gênesis 16, versículo 3. Olhe aí na sua Bíblia com seus próprios olhos. 16:3. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Depois de 10 anos, o segundo problema apareceu, queridos. Eu não disse que ele desceu com 1 e saiu com 2? Como eu sei que essa mulher veio do Egito? Porque está escrito, Agar a egípcia. No meio dos servos e servas que o mundo deu, uns ali devia não estar muito bem fisicamente, uns banguelos, umas mulheres feias, mas sempre vem uma coisa no pacote que dá para o gasto. Você diz, opa, pelo menos nisso aqui eu me dei bem. Depois de 10 anos, habitando na terra da promessa, o segundo problema se manifestou. Ele desceu para lá com um problema chamado Ló e saiu de lá com um problema chamado Agar, que foi um presente de Faraó quando ele ainda estava no Egito. Diga para mim assim, o que é isso? O que é isso? É Deus nos dizendo que os presentes que o mundo pode te dar, se você, meu irmão, se manifestar aqui pelo menos com ter misericórdia de mim, Senhor, alguma coisa assim, tá ruim. Deus está dizendo assim, ó, meus filhos, o presente que o mundo te dá, na verdade, é uma prova disfarçada de bênção. Tome cuidado. Tome cuidado, queridos, com as propostas que o mundo vai nos fazer. Fique atento com tudo aquilo que o mundo pode te dar. Se você não conhece a procedência, pastor, estou recebendo aqui, mas eu não estou envolvido com nada, então consagre ao Senhor, santifique ao Senhor. Diga a Deus, eu estou colocando isso aqui diante da tua presença. Eu não sei quem foi que trabalhou com isso, eu não sei como foi, mas está aqui, Senhor, diante de ti. Consagro ao Senhor. Quebra, Senhor, todo o laço. Joga toda a capa, Senhor, por terra. Consagre ao Senhor, porque tem muitos presentes que vêm do mundo com cara de bênção, mas são lutas disfarçadas para a sua vida. Foi o caso de Abraão, de Abrão, e foi o caso de Sarai com Agar. Parecia uma bênção no meio dos presentes, mas era uma luta disfarçada que veio do Egito para a vida dele. Tá certo? Que permaneceu até hoje, né, pastor? Até hoje. Eu não disse que ele entrou com 1 e saiu com 2? O que mais cresce no mundo, uma das mais cresce no mundo é a de... Pior tem uma promessa, porque Deus falou que ia abençoar, cresceu. Qual foi a bênção que Deus imputou sobre a vida de Abraão? Diga, multiplicação. Não foi essa bênção? O Senhor não disse para ele, eu vou te fazer pai de multidões. Os ismaelitas saíram da semente de quem, irmão? De Abraão, é por isso que cresce. Por isso que eles crescem tanto, queridos. Eles estão pegando uma carona nessa bênção de multiplicação que estava na vida de Abraão. E Abraão, a promessa, né? Então, por fim de toda essa peregrinação de Abraão, né, foram muitos os lugares, mas a gente para em Berseba, como eu já pedi para vocês concluírem, porque foi em Berseba que Abraão parou depois de ser provado lá no monte em Moriá. Que o monte não se chama Moriá, Moriá é a região. Deus disse, vai para Moriá, e lá eu te mostrarei o monte que você deve subir. Tá certo? Então, Gênesis 22, 19, se você quiser colocar aí em Berseba.
Gênesis 22, 19. Tá certo? Eu vou ler o texto só para a gente poder dar uma conclusão da peregrinação de Abraão. Então Abraão, que agora não é mais Abrão, Abrão é grande pai. Gênesis 22, 19. Abrão é grande pai. Só que era uma contradição, porque o grande pai não tinha filhos. Então Deus precisou operar um milagre na vida de Abrão e transformá-lo em Abraão, pai de multidões. Tá certo? Porque o grande pai não tinha filho, mas o pai de multidões vai ter muitos. Tá certo? Então, por fim, ele foi provado e aprovado em Moriá, e o versículo 19 diz: então Abraão voltou para os seus moços e seguiram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Tá certo? Então ele volta para Berseba ali, e aí ele ainda tem algumas seus finais de dias ainda. Ok, queridos? Até aqui nós estamos tudo certo? Então a gente vai concluir a nossa aula aí, tá certo? Na próxima aula nós vamos começar um outro mapa. Não se avestem ainda, eu ainda tenho 15 minutos, eu vou só distribuir os mapas para vocês, tá bom? Na próxima aula nós vamos ver a saída do povo do Egito, tá ok? A saída do povo do Egito. Só um detalhe, preste atenção, assim, só para você se manter estimulado a vir na próxima aula. Escute o que eu vou te dizer, olhe para cá. Veja só, me ouça o texto que eu vou ler. Em Gênesis 12, 41 e 42 está escrito assim, ó. Em Êxodo 12, 41 e 42. E aconteceu que passados 430 anos, diga 430 anos. 430 anos. Ó, veja o texto. Naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Eu só vou ler o 41 assim, só para dar uma colherzinha de chá. Diga para mim, o que é isso? O que é isso? Para a gente terminar dando glória a Deus com uns minutinhos de folga ainda para vocês. Isso aqui é Deus te dizendo essa noite que aquilo que durou 430 anos, Ele resolve em um único dia na sua vida. Na próxima aula nós vamos fazer o desenho de todo esse mapa e aí nós vamos para os textos, tá bom? Aguarde só um minutinho, vai demorar 5 minutos, só vou entregar os mapas para vocês. Vocês estão vendo? É onde a gente vai fazendo a marcação dos desertos, para não dar o caso de uns marcar muito para cima, outros muito para baixo, e quando a gente for fazer a trajetória, faltou um, quando for fazer a trajetória, não atropelar ninguém aí, tá bom? Então já deixei essas bolinhas aí pré-marcadas. Vocês vejam que este mapa aqui está dentro desse primeiro mapa que eu dei para vocês. Vocês lembram que a gente fez esse rio Nilo, bem pequenininho no outro mapa? Agora ele só está com zoom. Eu dei uma ampliada, por quê? Olha aí qual é a primeira cidade aqui em cima do Egito. É a cidade de Gósen. É da onde saiu o povo de Israel quando foi embora do Egito, tá bom? Nós vamos ver tudo isso na outra aula. Eu quero despedir-los hoje com uma folga, um tempinho extra aí, tá bom? E pedir que os irmãos, por gentileza, fiquem de pé.